Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, nós chegamos à lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nessa lição, nós iremos falar sobre os aspectos nas Sagradas Escrituras da palavra santo, santificar, pureza, a sua relação com a justificação e com a verdade, as três formas dessa santificação, posicional, progressiva e final, e a exigência do Deus Todo-Poderoso, que aqueles que receberam a salvação de graça a concebe pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu convido você para ficar conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Nós iremos começar fazendo a exegese da leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Ter uma consciência de santidade é discernir, é ter noção, ter consciência da necessidade de que, sendo salvo em Cristo, agora nós precisamos buscar essa pureza semelhante ao próprio Deus que é puro, a fim de conservar a graça de Deus em nós e nos mantermos de pé na sua presença para obtermos aquilo que ele pagou o preço na cruz do Calvário pela nossa vida e nos deu de graça, que é a nossa salvação. E aqueles que são chamados pelo decreto de Deus para realizar a sua obra em prol do reino, esses devem ser santos, porque a obra de Deus é santa, é pura e requer que assim os seus também sejam. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 13 diz: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Veja, o texto fala sobre se preparar e preparar o entendimento e ter moderação para esperar aquilo que foi oferecido e a promessa do Senhor que se cumprirá com o seu retorno. Mas o que é cingir os lombos? No nosso canal principal, canal Bíblia de Fato, nós temos um vídeo em que nós explicamos em detalhes, biblicamente falando, e é um dos vídeos que é mais procurado no nosso canal, é esse vídeo sobre o que significa cingir os lombos. Mas, em resumo, o que seria hoje em dia cingir os lombos? Seria dar uma apertada no cinto e levantar um pouco a calça para que a borda da calça não entre debaixo do sapato, você venha sujar a ponta da sua roupa. Nos tempos bíblicos, cingir os lombos é pegar a ponta das roupas daquela época, como um vestido, como uma batina, e levantar ela até a altura da cintura e prender no cinto que havia na cintura, para que ela se transforme em uma roupa mais curta, um pouco acima do joelho, a fim de guerrear, de fazer algum tipo de atividade e de ação que requer mais agilidade, para que não venha atrapalhar na ação e a sua roupa não venha sujar naquilo que você está fazendo. Lembra de Zacarias no capítulo 3? O sumo sacerdote entrou com a roupa suja para ministrar diante de Deus. Ele foi acusado pelo maligno e repreendido pelo Senhor para se limpar antes de julgar o povo. Então, cingir os lombos fala de atitude de se preparar para algo. Veja o que diz Lucas, no capítulo 12, versículos 35 e 36, na parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Então, é uma atitude de esperar com ação. Ele junta aí o cingir os lombos e está com a lâmpada acesa. Cingir os lombos fala de santidade. Cingir os lombos fala de deixar a mente saturada das coisas de Deus. Cingir os lombos fala de ter a convicção da bênção, do chamado e da promessa e esperar a realização
de todas as promessas feitas pelo nosso Deus. Então é uma atitude de prontidão esperar no Senhor. Os textos, meu amado professor de escola bíblica dominical, que você pode relacionar com esse de Lucas 12, 35 a 36, é Hebreus 12, 14, que se não tivermos paz e nem santificação com as pessoas ao nosso redor, não apenas com os irmãos em Cristo, nós não veremos ao Senhor. O final da bênção apostólica diz: e a comunhão com o Espírito Santo. Ter a comunhão e discernir o corpo e se manter como membro do corpo nos faz ser conservados até o final. Em Efésios 6,14, Paulo agora está dizendo: cingir os lombos do vosso entendimento e andar na justiça do Senhor, andar na presença de Deus, estar com o capacete da convicção, com a couraça da justiça do Senhor, a verdade e a justiça, cingindo os lombos com o cinturão da verdade. Então, essa verdade que tem que estar no nosso entendimento, no versículo 13 de 1 Pedro 1, ele diz: cinge os lombos com entendimento. Qual é o entendimento? É a palavra. Então, ele está falando de santificação. Aí vem Jesus Cristo em João 17, 17 e diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, até agora, o que a Bíblia está dizendo para nós? Conheça ao Deus da Bíblia e ande em conformidade com esta regra, não cumprindo a concupiscência do mundo, e você não cairá no engano do mundo, nem no engano do diabo, estará conservado para andar na presença de Deus. Em 1 João 5,18, diz que aquele que é nascido de Deus ou gerado de Deus não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Veja, essas são as atitudes de um verdadeiro cristão. Ama o Senhor e se conserva na sua presença até o seu retorno. O Salmo 119 e o verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, cingir os lombos é preparar a mente com a palavra, se encher da palavra, conhecer o Filho, o Pai e o Espírito Santo e manejar bem os assuntos da Bíblia Sagrada, para cumprirmos o propósito do Senhor. Veja que o próprio Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo 2, ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Chamados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para lhe obedecer e levar a palavra de Deus aos recônditos de forma santa, a agradar aquele que nos alistou. O texto segue em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. E aí entra Romanos 12, 1 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para com essa mente transformada poder desfrutar de qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não vos conformando com este mundo, mas transformar o entendimento. Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Então, uma mente transformada por Cristo, quem tem a mente de Cristo, não consegue mais andar em conformidade com as concupiscências, não se adequa, não se torna aceitável, não se parece com este mundo. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos ver o que diz Lucas 1,75? O texto diz: em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Então é um convite não para nos santificarmos por causa de algo que iremos realizar, mas sermos santos, entregar a nossa vida aos cuidados do Espírito que de glória em glória vai nos transformando. Versículo 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus fala isso em Levítico 3 vezes. Em Levítico 11:44,
no 19, versículo 2, e no 20, versículo 7. O Deus moral, o Deus que determinou a sua lei, que Paulo diz que ela é boa e santa e que aponta os erros, ou seja, aquilo que nós devemos se esquivar para ser santo, ele requer de nós que nós andemos em conformidade com aquilo que ele falou, com a sua lei, com a sua palavra. Versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Em Atos capítulo 10, versículo 34, também o próprio Pedro, convencido, quando o Espírito Santo cai sobre todos na casa de Cornélio, ele diz: eu reconheço que Deus ele não faz acepção de pessoas quanto a derramar o Espírito, quanto à salvação. E Pedro aqui agora está mais uma vez dizendo: se você diz que é crente, se você invoca o Pai, o nome do Pai, saiba que ele não faz acepção de pessoas e que ele vai julgar a obra de cada um. Por isso, tenha temor e durante essa peregrinação seja santo, porque ele é santo. Enquanto estamos aqui, vamos produzir frutos de justiça fazendo a vontade de Deus. Então, frases como é tempo de buscar o Senhor, vamos nos consagrar mais, vamos orar um pouco mais. Essas frases são frases de pessoas que já não estão mais buscando a Deus, mas é totalmente contrário. É um estilo de vida de quem não anda mais segundo as coisas deste mundo e cada dia mais se purifica das coisas deste mundo a fim de agradar na vida, não no momento, o Deus que nos alistou para essa batalha. Existe um texto muito importante que nós precisamos ler, que é o texto de Deuteronômio, capítulo 10, do 16 ao 22. Mas enquanto você procura esse texto, quero convidar você para ser inscrito no canal EBD Sim Senhor, participar do nosso grupo no WhatsApp, que eu vou deixar aqui nos comentários ou no QR Code que está aparecendo aqui agora. E se você desejar contribuir conosco, você pode ser membro do canal EBD Sim Senhor, clicando aí embaixo, ou usando o QR Code que está aparecendo aqui em cima, para termos um feedback mais próximo. Participar do nosso grupo do WhatsApp vai ser muito importante para nós. O texto de Deuteronômio, capítulo 10, do 16 ao 22, diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível. Não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, subornos, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Eu me lembro de Isaías 51, o 1 e 2, quando Deus, exortando Israel, que está agora na tristeza, diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, abençoei e o multipliquei. Deus está dizendo aqui que ele é digno de louvor e que não se pode murmurar diante das obras de Deus. Tem-se apenas que agradecer pela libertação e ainda buscar se aproximar de Deus e dos estrangeiros, porque é a vontade de Deus trazer os homens para perto de si. Porque aqui não está claro, mas Deus fez uma obra para atrair todos a Ele. Foi isso que Jesus ouviu quando ele ia entrando na semana da paixão em Jerusalém. Disse a um dos discípulos: os gregos te buscam. E Jesus Cristo disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Por quê? Porque ele agora está atraindo todos, porque ele está sendo levantado na cruz do Calvário. E esse reconhecimento do sacrifício de Cristo é o que deve nos mover para temermos, crer, entregar a nossa vida a Ele e santificar a nossa vida a Ele para agradá-lo. Santificar a nossa vida para agradar a Deus.
Veja, Pedro ele continua nesse temor. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, completamente santo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Pedro vai profundo no sentido de nos humilharmos diante de Deus, dizendo que tudo que isso que Jesus fez, antes da fundação do mundo, já existiu plano e foi manifestado em Cristo. Veja o que Paulo diz em Romanos 3 e 25, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E a Bíblia Sagrada segue esse mesmo entendimento em Efésios 3, 9 e 10, Colossenses 1, 26 e Tito 2, 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Essa graça que nos trouxe salvação, agora nos deixou constrangidos, porque nós estamos enxertados e ligados nele, e agora alistados nele, devemos ser santos e obedientes àquele que nos alistou para essa milícia, não se envergonhando do evangelho, mas levantando a bandeira da vitória que há em Cristo. A leitura bíblica finaliza no versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Sobre a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos aqui também enfatizar a ação da Trindade, nisso que é a coluna vertebral do cristianismo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas foi exaltado e retirado da morte, porque o túmulo não pôde conter. A podridão não chegou aos seus ossos. E Atos 2:24, Romanos 8:11 e João 10:18 completam isso, que Deus ressuscitou Jesus, que o Espírito Santo ressuscitou Jesus e que o próprio Jesus recebeu a autoridade para se levantar dos mortos. Então há uma completude e uma harmonia na obra da salvação operada pela Trindade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. A graça de Deus nos salva, motivado pelo amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo enviado Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E a comunhão com o Espírito Santo, se conservar na presença de Deus, deixar que os dons de Deus operem em nós e o fruto do Espírito venha exalar para todos, para que todos vejam que a nossa vida agora é uma vida transformada. Gálatas 2:20, Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim, operando em mim e através de mim, tudo isso que acontece dentro do reino. Que coisa gloriosa é saber que nós servimos a um Deus tão bom, que é santo, que é justo, que é todo-poderoso, que é terrível, que é longânimo, que nos ama com amor perfeito, ao qual nenhum outro ser pode nos amar. O comentarista, o pastor Oziel, no tópico de número 1, ele traz os termos originais, tanto do hebraico no Antigo, quanto do grego no Novo Testamento. No Antigo, ele tem a conotação de coisa santa, de objeto, de pessoa santa, de lugar consagrado para Deus, separado para o uso de Deus, santificado para o Senhor. Já o termo do Novo Testamento, ele traz uma completude, porque aquilo que está no Antigo como figura aponta para a obra perfeita. Então, o objetivo aqui agora não é apenas coisa santa, mas o objetivo é o Espírito Santo que santifica o crente, opera na vida do crente, o tornando santo. E por isso, ele exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Sede santos. Sem santificação, ninguém vai ver ao Senhor. Então, o Deus que separou um monte santo, objetos santos, pessoas santas, agora está santificando pelo sacrifício único e verdadeiro do Cordeiro de Deus que tira o pecado e nos exigindo que agora, com coração de carne,
bombeando a vida de Cristo, é possível nós sermos santos nessa vida. Por isso que há tantas exortações à santidade nas epístolas, porque agora, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas lá de cima, santificar o vaso como honra para o Senhor. O segundo tópico, que é o tópico onde ele fala sobre os 3 estágios da santificação, que é a santificação posicional, que é o ato de, por meio do sacrifício da cruz, do sangue derramado, ele nos resgatou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados e nos transportou para o reino de luz, para estarmos na sua presença. Fomos retirados das trevas, fomos colocados na luz. Aí Cristo diz, em João 8,12, eu sou a luz. Depois ele também diz, vós sois a luz, transferindo a responsabilidade da santidade dele para nós brilharmos, iluminarmos as trevas em que os homens sem Deus se encontram. Então, de forma posicional, fomos transferidos e somos santos na presença de Deus. Mas também de forma progressiva, nós precisamos agora de glória em glória, nos aperfeiçoar nessa vida de estilo de obediência ao Senhor, nos moldando segundo a moral das sagradas escrituras, a fim de agradarmos ao Senhor e conservarmos o poder de Deus. Quanto mais somos fracos, mais dependentes do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E nós aguardamos a bendita esperança, quando essa salvação for final, plena, completa, e o nosso corpo mortal que nos leva à queda agora for revestido de uma imortalidade, e aí, uma vez salvo, salvo para sempre, quando nós formos arrebatados, nos encontrarmos com o Senhor lá nos ares. Enfim, o pastor Oziel, ele finaliza o terceiro tópico falando sobre o julgamento do Deus Santo. Por que ele fala sobre isso? Porque a lei de Deus mostra que Deus é perfeito, que ele requer santidade e que a lei se tornou enferma por causa da carne. Então, o homem que é mau, o homem que não conseguiu ser obediente ao Senhor. Mas agora, o Senhor irá julgar as obras dos justos e dos injustos. O Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso parâmetro de santidade e que nos chamou para uma jornada de santidade, Ele tanto exige nessa vida a santidade, como a sua justiça irá se revelar por essa santidade exigida dos homens. Aqueles que se entregam à imundícia, ele entrega a imundícia, porque Deus está propondo, está convidando para uma vida de santificação. A santidade é a justiça de Deus, fala da pureza e da retidão do nosso Senhor. Por isso que o Salmo primeiro, ele já começa dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém, nem se assenta no conselho daqueles que não andam puros. Antes, o seu prazer está naquilo que vai lhe purificar. Olha como o Salmo ele resume bem essa vida e esse estilo de vida. Então, ele não anda segundo a vida dos impuros, mas ele se molda por aquilo que vai lhe purificar. Semelhante ao que o Senhor disse a Jeremias, no capítulo 15, versículo 19: se tu voltares, eu te trarei. Se apartares o precioso do vil, então serás como a minha boca. Tornem-se eles para tu, mas não tu para eles. Ou seja, não seja um falso profeta, Jeremias. Ande na verdade. Por isso que ele disse: maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar em seus méritos. É Deus que te santifica, é Deus quem te purifica. Por isso que ele diz: se tu voltar, eu te trago de volta. Ou seja, se você quiser ser santo, eu te santifico, eu te purifico. E aí entra algo glorioso, que é Jesus lavando os pés dos apóstolos, dizendo: lave, através da palavra, o seu procedimento todos os dias, porque você já está justificado. No mais, você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, você crê no que eu falei, então você é salvo, você está justificado. Mas nessa vida, de forma progressiva, busque ser santo. Deixe o seu procedimento ser moldado pela santidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não existe acusação, porque o Espírito conduz a ser santo. Olha como a palavra de Deus ela é gloriosa. Por isso a exortação é essa: cingindo os lomos do vosso entendimento, vamos esperar na volta do nosso Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus
e até a nossa próxima aula, que será a aula de número 11, a realidade bíblica do inferno. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.